4 e é anexado, seja N1 escrito. É provável que seja o evento mais curto da segunda classe, porque todos os eventos desta classe só podem terminar após o fim de N e, portanto, podem sobreviver a uma repetição de E. E N1 é o número que segue N na progressão. Todos esses pensamentos, ou pelo menos muito semelhantes, são estimulados pela leitura das palavras e assim por diante que aparecem acima após os números da progressão 1, 2, 3. 10, e passam por nossas cabeças enquanto o fazemos. A progressão não tem fim, pois não importa o quão longe ela possa ser levada, o ato de criar um novo a partir do último termo considerado pela repetição e é executável. A progressão é produzida por uma regra ou prescrição que é executável. A progressão é escrito assim: e, 2, 3, 4, 5, 6, os pontos entre 6 e são chamados, e assim por diante. O sinal significa infinito. Essa notação estimula uma ideia que se tornou mais perigosa para o pensamento civilizado do que qualquer outra. Indica que afinal a série tem um fim, aquele místico. Ela contrabandeia uma contradição ao substituir inadmissivelmente a definição puramente negativa do ser sem fim pela colocação positiva de um último elo, agora incompreensível, mas com o qual o pensamento opera como se tivesse conteúdo. O infinito, porém, não tem outra existência lógica senão já através dos pontos, ou que assim por diante é indicado. Não deve ser entendido como uma entidade única, mas apenas de acordo com um processo, uma regra executável para uma sequência arbitrariamente extensa de atos prescritos. A progressão, como acabamos de desenvolver, 1, 2, 3, 4. É um conjunto de eventos ordenados de acordo com sua duração, de modo que um evento mais curto precede um mais longo, repetível, e de acordo com a lei fundamental do ser repetível envolve nada mais do que 42 ser pensado ou imaginado para ser repetível. Agora todo evento pode ser repetido mentalmente, então e é todo evento. Como agora qualquer evento pode ser definido para E, isso está fora de questão. No caso da proposição acima, não vale a pena chamar a atenção para qualquer acontecimento, pois o enunciado da proposição tem interesse pelos demais fatores que lhe conferem um caráter peculiar. Por esta razão, abstraímos de qualquer evento e pensamos nele e direcionamos nossa atenção para o conteúdo dos símbolos 1, 2, 3, 4, que permanece com essa abstração. No entanto, teremos sempre em mente que todas as leis que possamos receber desta forma podem ser relacionadas a qualquer evento e como uma norma e somente desta forma podem ser interpretadas. Com tal concepção, os símbolos 1, 2, 3, 4 são chamados de números. São conceitos que só adquirem corpo quando a eles é acrescentado um acontecimento, ou seja, regras de como lidar com um acontecimento para interpretar determinadas relações numéricas. Agora suponha como e em particular o direcionamento da atenção para um todo. Dada então uma multiplicidade definida, delimitada e reconhecível de todos, digamos uma pilha, realizamos o ato e repetidamente, direcionando a atenção para um todo na pilha e então desviando-a para outro todo na pilha alinhando e assim procedendo, até que toda a pilha é escaneado, obtemos um evento definido dessa multiplicidade que consiste em repetições de e assim denotado por um número n. No entanto, há uma condição que precisa ser atendida. O conjunto de todos pertencentes à pilha pode ser considerado inesgotável, então e se repete indefinidamente e a busca na pilha é impossível. Esta possibilidade está agora encerrada. Segue-se então a conclusão acima. A varredura do cluster determina um número n como um símbolo para o evento que consiste em repetições de e. Mas agora a pilha pode ser pesquisada de várias maneiras. Em uma pesquisa como 43, todo A é modelado primeiro, mas todo B em um segundo. E assim como as duas pesquisas podem diferir no primeiro ato, também nos seguintes. A questão que se coloca é se, nas várias pesquisas possíveis, o número n obtido da maneira acima acaba sendo diferente a cada vez ou às vezes. Não será se todos os conjuntos da pilha forem idênticos, e, h, são indistinguíveis entre si, porque então não há mais diferença entre as pesquisas. Mas nada impede que os todos sejam distinguidos por abstração de suas características distintas, e, h, concentrando a atenção no único fato de que eles são cognoscíveis como um todo, pensando neles como idênticos.
e, portanto, em nenhum caso, pesquisar a pilha de maneiras diferentes pode revelar uma diferença no número n. O número n determinado dessa maneira é chamado de número do EAP. O ato de repetir e descrito acima é chamado de contagem. Assim, cada EAP tem um certo número ou contém um conjunto infinito de inteiros. Agora, se A e B são dois montes, adicionar B a A cria um novo monte. Este contém as totalidades contidas em A, bem como em B. Tal adição é expressa pela palavra E. Consideram-se os eventos de A e os de B. O conceito de I já é inerente ao de multiplicidade, enquanto este é um conjunto de unidades reunidas. Agora, se A e B são contáveis, então o novo EAP resultante da adição de B a A é contável. E se A, B tiver os números A, B, então um número pertence ao novo EAP, que é escrito AB. O seguinte se aplica a esta combinação. 1. Se A e B são dados, então AB é determinado. 2. É AB BA. O levantamento do cluster formado pela união de A e B é realizado levantando os conjuntos de A, depois os de B. Se A e B são contáveis, então os dois atos de escanear A e B podem ser realizados. Consequentemente, a varredura do EAP combinado também pode ser realizada. O EAP é contável. 44. Bar. Corresponde, portanto, a um número muito específico, o que é corroborado por 1. E 2. É provado fazendo a varredura do cluster mesclado na ordem inversa, primeiro varrendo B, depois varrendo A. Os totais são, portanto, selecionados em uma ordem diferente, mas isso, de considerações anteriores, não faz diferença para os números obtidos. Se três pilhas A, B, C, cujos números são A, B, C, forem combinados, então escreve-se o número da nova pilha ABC. E 3. ABC BC AB, C. Os colchetes na expressão ABC indicam que AB deve ser formado primeiro e depois o resultado deve ser usado para cálculos posteriores. O teorema 3 afirma então que a adição ABC não pode ser influenciada pela alteração da ordem dos números a serem adicionados em BC, e ainda que o ato pode ser realizado formando AB primeiro, então outro número, ou seja, C, é adicionado ao resultado AB. A prova de 3 depende das considerações anteriores. É geralmente verdade que qualquer número de números pode ser adicionado e que o resultado, a soma, é completamente independente da ordem em que os números originais são adicionados. Também contém 4 AB, porque se o agrupamento formado pela união de A e B for varrido, isso levará mais tempo do que se apenas A fosse varrido. De se alguém forma nada além de grupos do número A e os combina B, então um novo grupo é formado. Seu número é escrito BA e chamado B vezes A. Ele contém 5 BA é um número definido e também 6 BA especial a 1 A. Para provar 6, os B montes, cada um de número A, são contados dessa maneira. Examina-se um todo de cada um dos B montes e une-se esses B inteiros em um monte. Isso é então continuado até que os BAP se esgotem. Acontece que os inteiros contidos nas pilhas B, cujo número é BA agora, 45, são distribuídos em A pilhas de B inteiros cada, cujo número é AB. Além disso, A, C, A, B, C. Em palavras, isso significa, a vezes o resultado da adição de B e C é igual à soma formada de AB e AC. Isso é demonstrado primeiro formando nada além de grupos de um todo e, em seguida, reunindo dois grupos desses grupos, o primeiro do número B, o outro do número C. Então você tem uma pilha contendo AB inteiros, uma segunda pilha contendo AC inteiros. Assim, os dois juntos contêm AB inteiros. Por outro lado, eles contêm BC clusters de um todo cada um, ou seja, H, A, BC, total. Ambos os números, portanto, designam o mesmo número. ABAC. Finalmente, 8. AB CBC A. O significado do teorema é que o produto AB multiplicado por C dá o mesmo que o produto C multiplicado por A. Prova-se isso formando nada além de grupos de B inteiros cada um e agora operando apenas com eles. Cada um desses EAPs é chamado de pacote. Os pacotes formam uma pilha de AB inteiros, C tais montes, cada um dos quais contém A pacotes, compreendem assim C inteiros. No entanto, se juntarmos os pacotes de maneira diferente, então, como na prova do teorema 6, podem ser formados EAPs, cada um dos quais contendo C pacotes. No entanto, a diversidade do arranjo não afeta o resultado da contagem de forma alguma. Assim, BC, ABC,
Sem entrar em detalhes matemáticos, pode-se agora afirmar que o teorema adicional decorre disso. Um produto de qualquer número de fatores é independente da ordem de multiplicação. A definição mais econômica de zero ainda é um problema controverso. Sem querer decidir definitivamente, para o presente propósito de explicar o conceito fundamental, resolvemos assim: uma pilha que está vazia, e H todo não contém é uma ficção. Mas o conceito é concebível, pois o ato de contar aplicado a ele é um ato sem duração. Nesse contexto, um símbolo pode ser atribuído a uma pilha vazia, o que 46. As cláusulas 1 a 8 são suficientes, exceto 4. Em vez de 4, no entanto, encontramos a ou. E ainda, por 4, pode-se mostrar que um produto cujos fatores são diferentes de o é pelo menos. O teorema 9 decorre disso. Se um produto ou, então um dos fatores ou, a aritmética segue desses princípios. Nada é verdadeiro nele que não possa ser substanciado de 1 a 9. As regras fornecidas permitem o cálculo. Não há outras regras de cálculo. A prova disso é fornecida pelo fato da existência desse sistema de cognições pertencente à aritmética, cuja construção sistemática foi realizada com base nas regras acima, bem como nos silogismos discutidos no capítulo posterior Lógica. O desenvolvimento posterior dos conceitos matemáticos fundamentais procede de acordo com um princípio peculiar. Depois de ter sido provado que os números obedecem a certas leis de conexão, agora abstraímos do conhecimento de que os sinais usados devem ser números. Apenas as relações dos signos são considerados, pois são as leis estabelecidas estão presentes. Essas relações agora constituem o objeto de pesquisa. E então se pergunta se é necessário que os signos que preenchem a totalidade das relações consideradas e investigadas sejam interpretados como números, ou se é possível atribuir-lhes outros significados. A pergunta se repete quando alguns desses relacionamentos são descartados. É feita uma tentativa de inverter as sentenças que foram estabelecidas, por assim dizer. Quando se diz que os números têm essas propriedades, a questão agora é se o que tem essas propriedades deve ser o número. Consequentemente, é introduzido um símbolo, como x, ao qual são feitas todas as conexões apropriadas para números, por exemplo, b, 1x, 2x, xx, etc. E é tratado como se x fosse um número, mas qualquer e sempre arbitrário. Os resultados dessas conexões são então examinados para ver se o significado do sinal x poderia ser expandido sem que uma contradição com o corpo de conhecimento existente venha à tona.